A Virgínia não vai querer assumir, mas eu vou falar aqui, vai ficar registrado. E olha, o Vini Júnior agora vai ter certeza, tá? Deolane tá no olho do furacão e ó, tem um impacto também do beijo lá da cantora famosa. E o Zé Felipe se meteu no rolo, gente. Ó, tá no ar o nosso famosômetro com o resumão da semana de como foi aí a celebridade nessa semana no Fama Sport, né? A Virgínia seguiu dominando o noticiário, mas olha, gente, o estudo dessa semana mostra que ela não tá muito bem, viu? Porque ela tá crescendo, realmente ali ganhou alguns seguidores, cresceu em relevância, mas olha, a fama dela tá com um grande problema que é reputação. Porque a repercussão do término com o Vini Júnior fez ela ganhar seguidores, mais manchetes. Ela foi pra Dubai, teve comentário do Zé Felipe, aquela brincadeirinha, mas teve aquele post polêmico fora do time, teve pronunciamento, teve desculpa. Mas ela não para de cair, gente. Nas últimas semanas, a Virgínia vem caindo. Olha aí, de 8,42 para 8,38 e principal, a queda foi em reputação, estrago forte na imagem da influenciadora. Depois do término com o Vini Júnior, que já, enfim, tem um histórico de ser atacado por conta da história do racismo. Parte da internet viu aquela postagem dela em Dubai com os animais, mas sobretudo com um macaco, com uma falta de sensibilidade, né? Muita gente falou sobre justamente a Virgínia entender que a internet sempre gosta de polemizar, aproveita do comentário ali para gerar alfinetadas, e isso deu realmente um grande arranhão na imagem dela, algo muito impactante que a gente percebeu nos comentários, nas críticas, e essa polêmica caiu até pro Luciano Huck, tá? A Virgínia, ela continua. Eu já vou mostrar essa questão do Luciano Huck, ela continua grande, tem esse fascínio todo de ser uma grande influenciadora, mas hoje é perceptível no nosso levantamento que essa fama dela tem um alerta. As pessoas vêm lamentando muito o comportamento dela, inclusive em relação a ter uma alta audiência, mas deixaram de gostar do jeito que gostavam e hoje já começam a ver com mais desconfiança. O Vini, ele subiu pouco, mas ele subiu, olha aí. O Vini Júnior no Fama Score foi uma alta de 0,03, mas foi com uma sirene ligada porque a relevância dele cresce, a influência cresce por conta da Copa, Real Madrid, seleção, manchete global. Só que a reputação dele com essa história com os rumores de traição, com toda a repercussão do término, realmente segue abalando ali, gerando desconfiança, né? É algo que realmente chama a atenção, porque o Vini, ele só não caiu nesse índice final do Fama Score porque a Copa segurou. A convocação, a repercussão tem dado essa imagem dele. E, gente, o fato e aí o Vini vai ter que assumir. Quando é o futebol que entra em campo, é o protagonista, ele cresce no Fama Score. Quando é a fofoca, a vida afetiva, o relacionamento, ele cai, né? E aí, no meio desse furacão, quem também apareceu foi o Zé Felipe. Essa semana ele subiu um pouquinho também, mas ele vinha caindo muito, agora subiu 0,02 no meio de um fogo cruzado, porque cresceu a repercussão enorme por conta do comentário que ele fez lá, o Fica Bem, que viralizou. Parecia um deboche, uma cutucada, né? Ele se pronunciou também diante toda ali aquela situação através da assessoria que teve que negar que ele estava indo se reencontrar com a Virgínia, que ele estava indo para Dubai, o assunto foi ganhando repercussão danada, muita gente torcendo, muita gente criticando. E aí na quinta-feira eu apurei, constatei, trouxe a informação de que na prática o Zé Felipe e a Virgínia nunca deixaram de se falar. E o Fica Bem, ele foi num tom bem humorado, porque o que minhas fontes me garantiram é que, claro, tem uns filhos como ela, a conexão sempre manteve uma relação que em alguns momentos sofreu um distanciamento nas conversas, na frequência, mas teve um tom mais provocativo, mais caliente, mais umas brincadeirinhas assim com duplo sentido, que pessoas próximas também ficaram sabendo que era brincadeira. Mas aí, né, gente, o Zé cresceu em relevância, porque ele, né, tá com a imagem legal, essa coisa da família que eu sempre falo, muita gente torce pra volta do casamento, mas muita gente também começou a criticá-lo, falando que ele não tá se respeitando, né, falando que não é legal essa volta com a Virgínia. Isso acabou abalando um pouquinho da reputação ali. E o assunto continua rendendo, acho que ainda vai ser pano pra lã, porque pelo que eu sei de bastidor, essa novela rende, tá? Agora, quem virou mesmo essa semana e olha, deu um salto considerável foi o Neymar Júnior. Saltou aí com a convocação pra Copa do Mundo, a relevância dele disparou, gente. Olha, 9,65. A influência também cresceu, a reputação também subiu. E teve choro, teve emoção, foi o Brasil todo debatendo antes, né, no pré-anúncio, depois da repercussão, com tudo que foi visto de emoção. E o Brasil, de alguma forma, grande parte, voltou a querer acreditar que o Neymar vai vir com tudo nessa Copa. Ele se tornou um fio de esperança na conquista do Hexa. E junto com isso, a Bruna Biancardi também cresceu, tá? O Fama Score da Bruna Biancardi cheguei a 7,85, dos melhores índices que ela já alcançou, sendo citada como um bastidor emocional da vida do craque, ajudando o público também enxergar o Neymar com esse afeto, com essa conexão familiar. A relevância dela também cresceu, chegou a 8,05, a influência ficou em alta, inclusive a reputação é um dos pilares mais altos, porque ela tem uma imagem muito fortalecida, justamente por ser uma figura de valor afetivo, nessa parceria que ela tem, né, emocional com o atleta. E o nome dela disparou no noticiário, foi muito associado a isso. Agora, quem caiu mesmo, olha,
caso grave foi da Deolane Bezerra, com a prisão dela na Operação Vernix, viu, gente? Na última quinta-feira, ontem, dia 21, a história segue rendendo com muitos desdobramentos, novos nomes, mais apuração, mas justamente aí, ela cresce na relevância, mas a reputação despenca, gente. E aí a coisa tá ficando séria em relação à imagem, da percepção da Deolane. Agora, Ivete Sangalo com seu beijo! Olha aí, gente, ela disparou com beijo. É isso, ela beijou na Itália, o Thiago Maia, cresceu na relevância. A Angélica, com o apoio à Virgínia Fonseca, ela cresceu também, viu, gente? Esse clima de término complexo, a fala, o post da Angélica trouxe um tom de valorização feminina, de união entre mulheres, sinal de acolhimento, maturidade e apoio. Ela realmente saiu fortalecida com essa imagem de mulher que apoia uma outra. O Luciano Huck, ele também teve pequeno crescimento ali, tá? Teve um alto 0,03, ele realmente também cresce por mostrar apoio para a Virgínia nos primeiros momentos, mas depois a gente percebe que na influência ele segue muito forte, na relevância segue muito forte, mas pegou na reputação. Pouquinho, mas pegou porque o nome dele começou a ser associado a uma cobrança de uma parte do público, criticando o vídeo que a Virgínia fez, postando no beijo do macaco, aquela acusação de racismo, uma postagem problemática, falando, olha, Luciano Huck, ela tem que perder o posto como repórter na cobertura da Copa do Domingão. E aí muita gente cobrando, não teve uma resposta, um posicionamento, então acabou esbarrando aí. É isso, porque aqui no Famosômetro que a gente traz é justamente aquela coisa de acompanhar os desdobramentos dos famosos em relação às atitudes. Agora, tem duas pessoas que foram os novos nomes dessa semana. Quem? Eu tô falando da Luísa Moraes e do Guilherme Queiroz. Por quê? Ela foi vista em clima de romance, aquela coisa, quem é ela? Porque ela apareceu com o Enzo celular, né? Moça bonita, enfim, então todo mundo quer saber, e aí disparou ali no índice dela. O Guilherme Queiroz foi justamente porque ele entrou no time certo ali da história do Dia dos Namorados, junto com o hype, com o tititi em torno do término da Virgínia e do Vini Júnior. E aí, aquilo ali contou um bem-humorado, né? Ele jogou a isca, a Virgínia respondeu, aí ele foi lá, devolveu, pronto, a internet transformou aquilo ali numa oportunidade do assunto repercutir, e ele também cresceu e apareceu aqui no Famoscore como alguém que teve um grande destaque aí nessa semana, né? E aí, pra você que chegou aqui, mas o que é o Famoscore? Gente, a gente tá acompanhando e monitorando as atitudes das personalidades, né? Porque é um índice que ele não é só sobre quem cresce na rede social, quem tá com a audiência. Ele analisa os comentários, as menções, as reações, as palavras-chave de uma personalidade na internet, que é feita uma coleta pela inteligência artificial, que com análise jornalística, tudo isso é numerado com notas em 3 pilares: relevância, influência, reputação, e por isso, não necessariamente se a pessoa está mais famosa, ela está bem de reputação, né? Porque o índice ele não mede só quem está em alta, e sim como essa fama está sendo construída, o impacto que essa pessoa gera no ambiente digital, na sociedade, a credibilidade dessa pessoa, a reputação e o preço que essa fama, essa exposição está cobrando da pessoa, da personalidade naquele momento. Então o que a gente define o Famoscore é o termômetro da influência responsável. Eu quero saber quem vocês querem ver por aqui nos nossos levantamentos. Deixa aí nos comentários. Na semana que vem a gente volta com mais um resumão completo da semana Famoscore aqui no nosso Famosômetro na próxima sexta. Coloca aí, quero acompanhar, segue a gente. Em breve a gente volta.